Vamos tentar, mas de todo modo nós estamos indo devagar para poder fazer o acompanhamento que nós nos propusemos desde o início fazer, que é justamente acompanhar o Freud no ato mesmo de exposição da sua teoria. Então, é como se nós nos colocássemos dentro do Freud, que, como eu já coloquei várias vezes aqui, ele não está expondo algo já pronto, quer dizer, o método de exposição e o método de criação dos conceitos, muitas vezes eles são indissociáveis, porque no que ele expõe, ele está criando, não é, um conceito, ou um conceito novo, ou novas articulações entre conceitos, e a gente está, de alguma forma, tentando resgatar isso. Então, a gente vai mesmo no próprio texto, né? Sim, Seguindo o pensamento dele. E foi isso que nos levou, da vez passada, porque eu estava falando aqui dos modos de funcionamento do processo primário. Quer dizer, o processo primário e o processo secundário são modos de funcionamento do aparelho psíquico, não é? O processo primário é o modo de funcionamento dos processos inconscientes e o processo secundário é o modo de funcionamento dos processos pré-conscientes, conscientes. Só que esses modos de funcionamento, eles internamente têm também seus modos de funcionamento. Então, o processo primário se manifesta, aí eu vim colocando aqui as maneiras, seguindo o próprio Freud, as maneiras de, digamos assim, da linguagem do processo primário. Então, foi a condensação, o deslocamento, aquelas representações intermediárias, lapsos de linguagem. A quarta seriam as associações superficiais, como nos xistes. E a quinta foi não há contradição nem dúvida no inconsciente. Então, isso de não há contradição nem dúvida no inconsciente acabou nos levando, inclusive teve aquele final em que a gente ficou muito no campo da gramática, não é? E a Natalice, que estava aqui, deu uma contribuição muito importante, trazendo outras línguas, né? Porque ela conhece muito bem alemão e várias outras línguas. Então, foi uma coisa muito rica, não é? Essa parte final do nosso seminário passado. E, finalmente, porque isso foi trazido porque não há contradição nem dúvida no inconsciente. Nós já colocamos aqui, não há não no inconsciente, não é? Digamos assim, a maneira própria do inconsciente, o não do inconsciente é o recalque. Hum. Quer dizer, o não do inconsciente é precisamente esse recalque primário, como chama Freud. É aquele momento de o recalque ele vai ser uma espécie de protótipo de todo o campo do negativo. O não, o Freud trabalha isso no texto da denegação, da Verneinung, que ele vai dizer que ela é uma espécie de Aufhebung do recalque. Ela, ao mesmo tempo, mostra e esconde. Ela mostra e nega, não é? Sonhei com uma mulher, mas essa mulher não era minha mãe. Então, o que Freud diz é que algo do inconsciente aflorou e o sujeito, no nível até do pré-consciente, ele denega aquilo, ele nega o que a ele próprio ocorreu. E com isso ele aponta para aquele que está na escuta esse caminho, não é? Quer dizer, Freud diz que a regra técnica fundamental nos casos da denegação é ignorar o não e acolher, como ele diz, a declaração, o conteúdo estrito do que foi dito. Então, nós paramos justamente aqui nisso, de que não há não, não há contradição, e não há também, talvez,
E aí eu fiz referência àquele meu texto, Os Sonhos Falam, no presente do indicativo, quer dizer, e aí isso nos levou a discussões sobre a impossibilidade de haver subjuntivo no processo primário, não é? E o seminário da vez passada terminou mais ou menos como um desdobramento dessa afirmação. Mas, de toda forma, quem tiver interesse por isso, tem esse meu texto que está aí na escola, Os Sonhos Falam no Presente do Indicativo. E, finalmente, Freud vai colocar uma espécie de síntese dentro do modelo econômico, que ainda é muito presente, será durante a obra toda, mas ainda é muito presente aqui na interpretação dos sonhos. Às vezes a interpretação é tipicamente econômica, como esta aqui, quando ele diz assim: a principal característica, na página 541, naquela coleção da Imago, volume 5. A principal característica desses processos que ele está dizendo anormais, mas nós já vimos que o anormal aqui está no sentido do irracional, daquele que não segue essa sequência racional lógica. O que não significa que o processo primário não tenha a sua própria lógica, né? Ele não tem essa lógica que é a lógica aristotélica, afinal de contas, que não pode haver contradição, o princípio da identidade, da não contradição e tal. Mas o processo primário tem a sua própria lógica, onde os critérios aristotélicos não prevalecem. Então, pode haver contradição. Como diz Freud, os termos da contradição existem lado a lado, como se nenhuma contradição houvesse, não é? E também não há dúvida no sonho. E, por extensão, nos processos inconscientes de um modo geral, levando-se em conta, inclusive, que o sonho é a via régia, né? Como ele diz, para a sondagem do inconsciente. Então, ele vai dizer que a principal característica do processo primário, como ele vai dizer, é tornar móvel e passível de descarga a energia ligada. Então, aqui é aquele conceito da Bindung, que é a ligação, que é a vinculação. Principalmente nesses primeiros textos, essa diferenciação entre a energia móvel e a energia ligada ou vinculada é essencial. Quer dizer, uma das formas de defesa psíquica é justamente a vinculação, porque uma energia, uma carga de afeto, não é? Que não está vinculada a uma representação, ela pode invadir o aparelho, como ela não tem nenhuma vinculação, ela pode vir como uma carga de angústia, não é? Então, o vincular, a fobia é um exemplo importante disso, o vincular essa excitação a alguma representação, pelo menos controla o desenvolvimento da angústia, canaliza para aquela representação e meio que, entre aspas, libera o sujeito em relação a outras representações. Então, esse conceito da ligação psíquica, da vinculação, que alguns traduzem também como quiescência, né? De um lado você teria uma energia móvel ou livre, do outro lado você teria uma energia ligada ou vinculada ou quiescente. Esses termos são usados mais ou menos para designar essa excitação ligada a uma representação. Então, com isso, ele concluiu aqui, digamos, as modalidades de funcionamento do processo primário. E depois ele vai fazer uma espécie de fecho nesta parte, deste item, que eu quero pelo menos ir até a conclusão desse fecho. Dessa parte que eu digo é a distinção entre processo primário, a lógica dos processos inconscientes
e processo secundário, a lógica dos processos pré-conscientes, conscientes, não é isso? Então, ele vai fazer um fecho dessa distinção e depois entrar na última parte desse item, que é o recalque. Porque esse item se intitula Processo primário e secundário, ponto, o recalque. Então, vamos aqui. Chegando a esse ponto, não é? Daquela coisa que é a principal característica é que o processo primário ele, ele supõe energias livres e o processo secundário faz a ligação justamente para poder haver também uma espécie de controle da motilidade. Porque se você vincula aquela excitação a uma determinada representação, isso pode, inclusive, direcionar a motilidade. A gente vai ver daqui a pouco que ele vai dizer assim: provocar modificações no mundo externo. E o que significa essa frase? Mas então, nos sintomas, diz ele, os pensamentos do processo secundário são submetidos a um tratamento anormal. Aspas. Foram transformados no sintoma por meio da condensação e da formação de compromisso, através de associações superficiais e do descaso pelas contradições, e também, possivelmente, pela via da regressão. Então, com isso, ele está, de alguma maneira, embora não o faça explicitamente, mas ele está, de alguma forma, colocando, digamos assim, elementos do sintoma, elementos constitutivos do sintoma, que, no caso, a condensação, formação de compromisso, porque o sintoma é sempre uma formação de compromisso, onde aquilo que está recalcado vai se manifestar numa representação, que não é qualquer uma, ela tem que ser de alguma maneira apropriada para essa transferência, como ele diz, porque ele aqui está usando muito transferência, não naquele sentido da transferência analítica, mas no sentido da transferência de uma carga de afeto, não é? Então, através da transferência da carga de uma representação inconsciente para uma representação pré-consciente, que eu disse que não é qualquer uma, porque ela tem que ser apropriada para receber essa transferência. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que conter algum elemento de disfarce, porque aquilo que se transfere está recalcado. Então, não pode ser diretamente. Consequentemente, a formação de compromisso que se dá num sintoma neurótico, ela faz sempre uma alusão àquilo que está recalcado. Na verdade, ela é uma alusão e um simulacro, não é? Quer dizer, a formação sintomática, que é uma formação de compromisso entre a representação inconsciente, que está buscando um escoamento, e a representação pré-consciente, que ela tem que ser de alguma forma apropriada para receber essa transferência de energia, mas que ao mesmo tempo que ela revela, ela esconde. Ela não pode expressar exatamente o que está recalcado, justamente porque está recalcado. Então, ela expressa isso de uma forma alusiva, numa linguagem indireta e de uma maneira que se traduz como uma espécie de simulacro daquilo que está recalcado. Muito bem. Isso leva Freud a formular a seguinte tese geral, na página 542, aspas, uma cadeia de pensamento normal, entenda-se, do processo secundário, ou seja, pré-consciente, consciente, uma cadeia de pensamento normal, só é submetida a esse tratamento psíquico
anormal que vimos descrevendo quando um desejo inconsciente, derivado da infância e em estado de recalque, se transfere para ela. Então, está aqui justamente explicitada essa, digamos assim, forma de submissão do secundário ao primário. Quer dizer, o primário meio que invade o secundário e o põe a seu serviço, através de uma formação sintomática. Hum? Então, lendo só essa parte aqui, só há esse processo, não é? Quando um desejo inconsciente, derivado da infância e recalcado, se transfere para ela. Mais adiante, ele vai acrescentar a essa definição um outro elemento que lhe é essencial, de caráter sexual. Então, isso só acontece quando um desejo da infância de caráter sexual, sexual aqui é claro que nós estamos colocando no sentido amplo que Freud confere a esse termo, não é apenas no sentido genital do termo, não é sexual no sentido amplo, quando um desejo inconsciente de caráter sexual, oriundo da infância e recalcado, se transfere para uma representação pré-consciente. E aí há uma formação de compromisso que vai sempre fazer uma alusão ao recalcado. Quer dizer, ao mesmo tempo que disfarça, mostra. Ao mesmo tempo que mascara, também mostra. Quer dizer, toda máscara supõe que existe uma face por trás dela. Não é verdade? O próprio conceito de máscara supõe que seja algo que você coloca sobre uma face que fica oculta sob a máscara. Então, é mais ou menos isso que ele está colocando aqui, e é isso que vai caracterizar uma, uma formação de compromisso. Um desejo recalcado, infantil, de caráter sexual, transfere a sua carga de afeto, aí para satisfação, não é isso? Toda pulsão visa a uma satisfação para uma outra representação pré-consciente, onde ela pode, ao mesmo tempo, se satisfazer e disfarçar essa satisfação. Está mais ou menos claro isso, né? Isso é meio básico, apenas a gente está reencontrando essa coisa meio bem sabida aqui no próprio texto. Muito bem. Depois, nas páginas entre 515 e 518, ele vai fazer uma coisa que ele faz várias vezes em vários textos. No dado momento, Freud vem expondo aqui, às vezes levantando hipóteses, não é? Ele vem fazendo uma exposição, de repente ele meio que faz um corte e faz uma síntese do exposto até então, não é? Em relação àquele conceito, em relação àquilo que ele vinha trabalhando, ele faz uma síntese disso. E isso ele vai fazer justamente nas páginas 515 a 518. Primeiro, relembrando a ficção de um aparelho psíquico como aparelho reflexo. Então, é o esquema do Pente, que está lá estudado, esboçado, né, delineado, no item B do capítulo 7º, chamado da regressão. É nesse item que ele faz aquele esquema do Pete, que, ao mesmo tempo, ele diz que esse esquema é uma ficção teórica. Ou seja, não é que exista propriamente um esquema como aquele no aparelho. É que, para você compreender o que se passa, você tem que pensar como se as coisas fossem daquela maneira.
Então, o esquema tem essa função, digamos, de ser um andaime. Ele mesmo, acho que nesse item B mesmo, ele diz assim: precisamos ter cuidado de não confundir os andaimes com o edifício. Então, o edifício é essa teoria que eu estou construindo aqui, uma teoria de caráter metapsicológico. Os andaimes são esses exemplos que eu vou utilizando, não é? Essas coisas que eu trago da clínica, que eu trago da minha própria experiência e que vão servir não só para ilustrar, como para impulsionar o desenvolvimento da teoria mais para diante. Então, nessa síntese, ele fala da ficção, é uma ficção teórica, não é isso? Da ficção de um aparelho psíquico primitivo, construído segundo o modelo de um aparelho reflexo, que quer dizer, ele funciona no sentido de toda a carga de excitação ser descarregada. É uma espécie de automatismo regulado pelo princípio do prazer. Que aqui mesmo ele ainda vai chamar várias vezes de princípio do desprazer. Porque, na verdade, o conceito originário é princípio do desprazer. Porque é justamente esse aumento de uma excitação, de uma carga, de uma intensidade que é percebido pelo aparelho psíquico como desprazer e que leva a uma descarga. Vamos dizer assim, a percepção psíquica dessa descarga é o que ele chama de prazer. Então, é muito importante a gente observar isso aqui. Em Freud, prazer e desprazer são conceitos basicamente econômicos. Não é? Lembram daquele esquema que ele vai fazer em 1915, no texto sobre o inconsciente, que ele vai colocar que o tópico, não é? O ponto de vista tópico ou topológico tem uma oposição central, que é o dentro e o fora. O topos se constitui a partir da oposição dentro-fora. Ainda que não haja descontinuidade, mas sim uma espécie de continuidade mediana entre o dentro e o fora, isso não deixa de ser uma oposição, que é a oposição básica do ponto de vista tópico da metapsicologia. O ponto de vista dinâmico, Freud vai colocar que a oposição básica é ativo e passivo. Né? Então, no ponto de vista dinâmico, a oposição fundamental que está posta é entre o ativo e o pacífico. E o terceiro ponto de vista, que é o econômico, qual é a oposição fundamental que Freud coloca? O prazer e o desprazer. Então, prazer e desprazer são conceitos tipicamente econômicos, na medida em que tem a ver com essa questão das energias, das cargas psíquicas, não é? Então, o princípio, originariamente, que ele chama é o princípio do desprazer, porque é justamente o aumento da excitação que é percebido como desprazer. Logo, o desprazer vem antes. O aumento da excitação é percebido como desprazer e a tendência do aparelho é descarregar essa excitação. A percepção psíquica da descarga é que Freud chama de prazer. Tá claro isso aí? Tá, não é? Porque isso é uma coisa simples, afinal de contas, mas de toda forma importantíssima para todo o desenvolvimento da teoria. Então, ele fala do aparelho psíquico como aparelho reflexo, fala um pouco da importância do princípio de constância, lembra dele? O princípio de nirvana ou de inércia significaria esvaziamento total da tensão. Tensão igual a zero. Ora, isso equivale a uma morte. Mas é realmente a pulsão de morte que está por trás desses princípios.
Consequentemente, a pulsão de morte encontraria o seu périplo mais curto, uma espécie de curto-circuito, se o princípio de inércia realmente prevalecesse. Houve um aumento de tensão, esvazia tudo. Tensão igual a zero. Mas tensão igual a zero é morte. Consequentemente, o princípio de inércia tem que ceder lugar a um princípio que é uma modificação dele, que é o princípio de constância. Em vez de manter o aparelho com tensão igual a zero, manter o aparelho com a tensão o mínimo possível. Então, o princípio de constância é isso, a tensão o mais baixa possível. Já que não é possível viver com essa tensão igual a zero, porque tensão igual a zero significa morte, então a vida psíquica, ela pressupõe que essas pulsões de morte e sexual ou de vida, elas encontrem um ponto de um certo equilíbrio, por mais desequilibrado que possa ser, mas que funcione dentro do princípio de manter a excitação no nível mais baixo possível, um estado de uma espécie de uma homeostase, um estado parecido com aquilo que já os estoicos, não é, chamavam de parousia, que seria, digamos assim, uma tranquilidade que tem ligações, inclusive, com as perspectivas do hinduísmo, não é? Sobre esse, que também é uma espécie de esvaziamento. O sujeito teria que se esvaziar de si, se esvaziar do seu desejo. Mora, o que é esvaziar de desejo? É a coisa da tensão, porque o desejo tensiona, não é? No sentido de uma realização. E tensiona tanto e com tal importância, e eu até diria com tal dignidade teórica, que Freud vai dizer que só um desejo movimenta o aparelho psíquico. Só um desejo. Ponha em movimento. E aqui no capítulo sétimo mesmo, nós até já passamos por isso. Só um desejo ponha em movimento o aparelho psíquico. E o velho Hobbes já dizia lá em 1641 que não ter nenhum desejo é o mesmo que estar morto. Hum? Não ter nenhum desejo é o mesmo que estar morto. Quer dizer, a questão não é só a morte física, é também a morte psíquica. E a vida psíquica ela tem a mais íntima articulação com o desejo. Então, ele fala da importância do princípio de constância, fala daquela questão daquela vivência alucinatória, de satisfação. Ele está rememorando e eu junto com ele. Ele fala daquela é, vivência alucinatória de satisfação que estaria na origem do primeiro desejo, né? O primeiro desejar teria a ver com a necessidade orgânica, não é isso? Que, uma vez satisfeita, deixa um traço psíquico, não é? Que depois, quando a necessidade reaparece, ele vai tentar repetir a experiência de satisfação, e é aí que Freud vê a origem do desejo. Então, na sua origem, o desejo seria uma tentativa de repetição de uma experiência. Aí nós já temos que colocar mítica de satisfação, porque efetivamente a experiência plena dessa satisfação jamais houve. Então, ele relembra essa articulação teórica que ele fez, a vivência de satisfação na origem do desejo, o princípio do prazer como regulador automático do aparelho psíquico. Relembra que ele falou do caráter alucinatório do primeiro desejar, hum? E a sua inaptidão no sentido de satisfazer a necessidade, porque o bebê alucina.
que está mamando. Só que isso pode trazer uma satisfação psíquica, mas a necessidade orgânica permanece lá. Porque se ele não está mamando, nem ingerindo nenhum nutriente equivalente ao leite, não é isso? Ele não vai satisfazer a necessidade. A necessidade continua se avolumando e pressionando justamente um movimento que vise a repetir uma primeira satisfação. Esse movimento é que Freud diz é o desejo. Ou, mais precisamente, é o primeiro desejar. Ele, inclusive, usa essa expressão. É o primeiro desejar. Então, ele rememora isso. Ele rememora também a necessidade de separar os sistemas, como inconsciente, pré-consciente, consciente, e distinguir o modo de funcionamento dentro desses sistemas, no caso, o processo primário e o processo secundário, que ele está tratando aqui, e ele diz o seguinte: fui obrigado a supor a existência de um segundo sistema. Ele chama também aqui primeiro sistema o processo primário e segundo sistema o processo secundário. Então ele diz: eu fui obrigado a supor a existência de um segundo sistema, aspas, que não permitisse que a catexia minêmica avance até a percepção e, desde aí, ligue as forças psíquicas, mas que desviasse a excitação surgida da necessidade por uma via indireta, em última análise, que através de um movimento voluntário alterasse o mundo externo, de tal maneira que se tornasse possível a percepção real do objeto de satisfação. Isso é uma tremenda condensação teórica, não é? Porque, vejam bem, ele tem que supor um segundo sistema, porque o que, que acontece no processo primário? Freud não diz que os processos inconscientes são atemporais, não é isso? Ele não fala de uma atemporalidade do processo inconsciente. Então, o que, que acontece com o processo primário regido pelo princípio do prazer? Não há intervalo. O que vem como excitação tem que ser logo descarregado. O que vem como aumento de excitação, ou seja, desprazer, tem que ser logo descarregado. Então, ele tem que supor um segundo sistema que funcione diferente, ou seja, que dê um tempo de espera. Na verdade, essa nossa concepção de tempo só é possível em função do princípio de realidade, que ele é uma modificação do princípio do prazer, porque o princípio do prazer é satisfação imediata, ou seja, descarga imediata, e o princípio de realidade, ele vem meio que introduzir um intervalo. Não adianta o bebê estar alucinando que está mamando, regência total do princípio do prazer, não é? E numa coisa inconsciente, porque isso não vai satisfazer a necessidade física. Então, tem que haver um princípio que ligue esse sujeito a uma realidade, onde ele possa encontrar em algo que haja uma modificação do mundo externo, um objeto de satisfação. Mas o que é isso, por exemplo, de modificação do mundo externo? Por exemplo, olha aqui, ó. Eu vou aqui tomar um gole de água, aproveitando que eu estou realmente com essa necessidade. Então, olha aqui. Eu modifiquei ou não modifiquei o mundo externo? Não pensemos no mundo externo como sendo um universo, nem mesmo o nosso mundo aqui na Terra. A água que está dentro desse copo, ela é do mundo externo, não é isso? Quando eu tomei um gole, é evidente que eu modifiquei o mundo externo. O copo agora tem menos água do que tinha antes.
Então, é esse que é o sentido disso que Freud chama de modificar o mundo externo. Não precisa ser grandes modificações no mundo, não é? Uma simples coisa como essa é uma modificação no mundo externo, porque o mundo externo já não é mais o mesmo, porque antes era com este copo mais cheio e agora já é com ele mais vazio, é uma outra realidade. Então, que alterasse o mundo externo de maneira que seja possível a obtenção de um objeto de satisfação que sirva também para a necessidade. Aí tem que ser um objeto adequado. Água, por exemplo, se eu estou com sede, leite materno, no caso do bebê, não é? E assim sucessivamente. Está mais ou menos clara essa questão dessa modificação do mundo externo? Pois bem, Freud vai dizer que a atividade do processo secundário, que ele chama aqui a atividade desse segundo sistema, consiste em indicar os meios. Vejam que o processo secundário ele é ligado ao princípio de realidade, assim como o processo primário é ligado ao princípio do prazer. Mas como esses processos não são estanques, é verdade que eles têm uma barra que os separa, que é o recalque, não é? Mas eles não são estanques porque é possível que o recalcado aflore. E aflora mesmo nos sintomas, nos sonhos, na análise, nos atos falhos, nas formações do inconsciente de uma maneira geral. Então, esse segundo sistema, ou seja, o processo secundário, o sistema pré-consciente-consciente, tem essa função de indicar os meios. Por exemplo, se eu estou com sede, o meu processo secundário, o meu princípio de realidade, vai me levar à procura de água. Ou seja, ele vai indicar o meio para a realização daquele desejo, né? E, na verdade, é impossível nessa passagem não lembrar novamente de Hobbes, que ele vai colocar a seguinte coisa. Olha isso aqui dito de outra maneira, 350 anos antes. Os pensamentos, então isso aqui é processo secundário em Freud. Os pensamentos são para os desejos, eu estou citando literalmente, de memória Hobbes. Os pensamentos, processo secundário, são para os desejos, processo primário, como batedores ou espias, que vão ao mundo exterior buscar os meios para a obtenção das coisas desejadas. Não é? Olha que sacação brilhante, sei lá, quase 400 anos atrás. Os pensamentos são para os desejos como espias que vão ao exterior buscar os meios para a satisfação das coisas desejadas. Uma diferença crucial aqui é que em Hobbes desejo não tem nada a ver com inconsciente, porque o conceito de inconsciente não existe. Se existisse, ele seria o precursor da psicanálise. Não é? Mas acontece que isso que Freud chama de desejo é uma coisa que o sujeito sabe, é uma coisa consciente. Ele não tem a percepção do inconsciente, porque essa é que é a questão fundamental que permite, vamos chamar assim, o corte freudiano, né? Porque o corte realmente que Freud dá em toda uma tradição filosófica é a introdução do conceito de inconsciente, que é uma radical novidade. Porque o que antes se chamava de inconsciente, está inclusive em Schopenhauer, que o próprio Freud cita, o que antes se chamava de inconsciente é mais ou menos uma coisa como inconsciência. Eu não estou me lembrando, é o pré-consciente.
eu não estou lembrando de algo agora, mas se eu desviar a atenção, eu acabo lembrando, não é? Que é diferente do inconsciente. Você não lembra do inconsciente, você não vai ao inconsciente. É o inconsciente que vem até você, nas chamadas formações dele próprio inconsciente. Então, aí ele vai dizer que a energia do sistema pré-consciente tem que ser suposta como quiescente, como ligada, não é? Como energia vinculada, como ele diz. Então, o processo primário tem uma energia livre. O processo secundário opera a Bindung, a ligação, a vinculação dessa energia, desse afeto a uma representação. Vamos continuar seguindo o próprio Hobbes. Aspas. A atividade do primeiro sistema, que é o processo primário, está orientada para garantir a livre descarga das quantidades de excitação. Ou a explicação econômica em cheio, né? Enquanto o segundo sistema, o processo secundário, por meio das catequizias que dele emanam, consegue inibir essa descarga e transformar a catexia numa catexia ligada, vinculada, quiescente, sem dúvida com uma elevação do seu nível. Porque, é claro, se eu vinculo aquela excitação, a tendência é que o seu nível aumente. E a vinculação é justamente a maneira de ter uma espécie de controle em relação a essa excitação, não permitindo que ela atinja o aparelho motor, digamos, o sistema motor, que inclui a fala, e quando isso é rompido, é aquilo que Freud disse que dá em psicose. Que quando essa censura psíquica, que ele diz que é a guardiã da nossa saúde psíquica, quando isso é rompido, o que que acontece? Aquelas moções inconscientes tomam conta da motricidade e, a partir daí, controlam os atos e a fala do sujeito. Isso acontece, por exemplo, no delírio, né? Isso acontece também pela via da regressão, marcadamente por uma via regressiva, é, nas alucinações. Porque a alucinação é uma regressão, no sentido técnico de Freud. Regressão é a transformação de um pensamento numa imagem, não é? Então, é, aí há uma regressão. Muito bem, então, isso novamente traz essa questão essencial da Bindung, da vinculação, da ligação psíquica, de um quantum de afeto, de um quantum de energia a uma representação, e com essa vinculação, esse afeto não fica espalhado pelo aparelho psíquico, ele meio que está articulado com aquela vinculação. E ele diz ainda o seguinte: o ato de pensar exige que você não esteja muito afetado por essas questões do afeto, efetivamente. Porque se eu começo a pensar em coisas mais ou menos dolorosas, por exemplo, a tragédia, né, que a Teresa agora mesmo estava falando. A tragédia põe diante de você realidades dolorosas, não é? Provocando aquilo que já Aristóteles chamou de a compaixão ou a piedade, não é? E o temor, que seriam as duas paixões básicas que uma tragédia grega despertaria, não é? O temor e a piedade. Aquilo é assustador e provoca uma espécie de compaixão, né? Você, de alguma maneira, se identifica com o herói trágico.
E herói trágico, já sabe, é condenado à morte em tragédia grega de uma maneira geral. Então, isso aí, essa vinculação, Daí ela a é, digamos catarse, assim, né? hein? Daí a catarse. Daí a catarse. Quer dizer, a catarse é a descarga. Seria justamente o que Freud chamaria de prazer. E a catarse, ela não deixa de conter esse elemento de descarga, porque você só descarrega onde existe uma carga. Então, nem precisa contemplação. O próprio Aristóteles diz. Você sente o terror e a piedade na tragédia de Édipo, que ele toma essa como exemplo, sem precisar ver a peça. Basta ler o texto. Quer dizer, na leitura do texto, você já passa por esse sentimento de descarga, que no caso é a catarse que vai envolver esses sentimentos de compaixão, não é? E de temor, porque é uma coisa assustadora e ao mesmo tempo uma coisa que leva você a essa compaixão, uma espécie de identificação com aquela figura do herói. Pois bem, a partir daí, Freud vai colocar uma distinção essencial. O processo primário visa a uma identidade de percepção e o processo secundário visa a uma identidade de pensamento, que são coisas diferentes. Por quê? O sistema primário, o processo primário, ele visa, quer dizer, a regressão é típica do processo primário. Ela acontece nos sonhos, ela tem um certo papel na formação dos sintomas. Ela pode ocorrer, por exemplo, nas alucinações, mas já numa outra esfera. Aí nós já não estamos mais no campo propriamente da neurose, aquela alucinação de que fala Freud, que rompe a barreira da censura, não é? Então, no processo primário, o que se visa é repetir a experiência sensorial. E o exemplo típico está naquela ficção do primeiro desejar. O primeiro desejar seria uma repetição alucinatória da experiência de satisfação que a primeira mamada teria dado ao sujeito. É claro que isso tudo a gente não pode levar tão ao pé da letra, porque isso é uma ficção teórica, não é? Mas seria mais ou menos isso. Então, o processo primário buscaria uma identidade perceptiva, o processo secundário, uma identidade de pensamento. A identidade do pensamento, outro dia mesmo eu falei, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Isso é uma identidade de pensamento, para usar a linguagem freudiana, porque, na verdade, isso não é nem uma identidade, isso é uma igualdade. Ninguém diz que raiz quadrada de 25 é idêntico a 5, porque não é. Idêntico a 5, só 5 mesmo, mas é igual. Então vejam que é uma diferença entre a identidade e a igualdade. A igualdade pressupõe sempre a possibilidade da diferença. Então, quando eu digo que uma coisa é igual à outra, está suposto que ela poderia não ser igual, e sim diferente. Então, a introdução da igualdade traz implicitamente consigo a da diferença. Já a identidade, não. A identidade é simplesmente aquilo. O que é, é. Pronto. O que é, é. O que é não pode não ser enquanto é. Ele pode até não ser depois, mas enquanto ele é, ele é. Ele não pode, ao mesmo tempo, ser e não ser enquanto é. Isso no processo secundário, porque no processo primário pode. É aquela outra lógica em que o princípio da contradição está abolido, não há contradição no inconsciente.
Não há não no inconsciente. E aí ele vai dizer assim, página 545, 46. O pensar tem que se interessar pelas vias de ligação entre as representações, sem se deixar extraviar pelas intensidades dessas representações. Vamos imaginar, por exemplo, que a Teresa, escrevendo o seu livro, ela se afete tanto por esses sentimentos de compaixão e de temor, que ela não consiga mais escrever, porque o pensamento dela foi ocupado pelo afeto, pela catarse, digamos assim. Então, é necessário que o processo secundário possa pensar sem se deixar extraviar pelas intensidades das representações. Quer dizer, isso aqui eu estou expondo porque é uma coisa onde os argumentos que vêm depois são uma consequência dos argumentos que vêm antes. Então, o pensar está seguindo uma sequência lógica, de uma lógica do processo secundário. Se enquanto eu faço isso, eu me deixo tomar pelo afeto, pela emoção, eu não consigo mais fazer isso. Então, o pensar tem que se afastar do princípio do prazer. O pensar não pode ser submetido inteiramente ao princípio do prazer. Esse inteiramente é fundamental, porque o pensar também está no campo do princípio do prazer, mas ele não pode ser submetido inteiramente ao princípio do prazer, porque os afetos que vêm com as representações, se eu deixo que eles me tomem, eu não consigo seguir mais a linha do que eu vim expondo. Isso vai dar uma interrupção, uma parada. Então, o pensar, o processo secundário, tem que ter um certo grau de independência em relação aos sentimentos de prazer, desprazer, que o próprio ato de pensar pode provocar. Enquanto você vai pensando, aquilo pode provocar sensações prazerosas e desprazerosas, evocações prazerosas e desprazerosas. Se você ficar ligado só nisso, você não pensa, porque o pensar tem que significar uma certa interrupção disso para que você possa desenvolver a sua cadeia de argumentação, de raciocínio, etc. Freud, entretanto, vai dizer que a questão do princípio de prazer aí, ela é até um certo limite, porque antes disso, ela pode dar um sinal de alerta. Então, a emergência de sensações de prazer ou desprazer, elas podem dar ao sujeito uma espécie de sinal de alerta. Mas é um sinal de alerta que no processo secundário você leva em consideração, mas não significa que você necessariamente esteja submetido a ele. No processo primário, não. Essa submissão passa a ser, ou sempre foi, uma coisa necessária. Eu vou ler aqui com as palavras do próprio Freud. O processo secundário se vê, página 546, se vê obrigado a se libertar cada vez mais da regulação exclusiva pelo princípio do desprazer, que ele aqui está chamando do princípio do desprazer mesmo, e a restringir o desenvolvimento do afeto na atividade do pensamento ao mínimo para que ele sirva como um sinal. Né? Ao mínimo para que ele sirva como um sinal. Então, o pensamento ele não pode estar submetido inteiramente ao princípio do prazer. Ele tem que suportar o desprazer. Apesar disso, diz Freud, nosso pensar está sempre exposto a um falseamento
por interferência do princípio do desprazer. Quer dizer, mesmo com todos esses cuidados, o processo secundário está sempre exposto a um falseamento por interferência do princípio do desprazer, ou seja, do processo primário. Você vê isso mesmo nas coisas mais meticulosas. As definições, por exemplo, elas tentam cercar, elas tentam esgotar o significante no significado. Quer dizer, uma definição, ela pretende que o significado dê conta do significante. No direito penal, por exemplo, isso é muito comum. E um tipo penal ele precisa ser econômico e preciso. Não é? Por exemplo, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Está aí o crime de furto. O crime de furto é sempre uma subtração. Você não furta nada deixando lá no lugar. Você pode até fazer uma coisa que é parecida, mas que não é furto. Alguém me emprestou um livro e aí eu não devolvo. Isso é furto? Não. Eu não subtraí, o livro já estava comigo. Isso é uma apropriação indébita. É apropriar-se. Eu só posso furtar o que não está ainda comigo. E eu só posso me apropriar do que já está comigo. Apropriar-se ilicitamente de algo do qual você já detém a posse. É a apropriação indébita. E o furto vai ser sempre isso: subtrair para si ou para outrem. Eu posso furtar para dar para um terceiro. Coisa. Aí o Código Civil é que vai dizer o que é coisa. Alheia, que eu não posso furtar o que já me pertence. Móvel. Você não pode furtar uma coisa imóvel. Eu não posso furtar, por exemplo, um apartamento ou um terreno, porque eu não posso subtrair. Então, pode haver um esbulho possessório, pode haver outras figuras, mas não o de furto. Então, vê bem como é a questão da definição. Cada palavra tem o seu peso próprio. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Está fechada a definição. O significante furto se esgotou no significado. Se você acrescentar a isso, mediante o uso de violência ou de ameaça, aí já não se chama mais de furto, se chama roubo. Porque o roubo é justamente o furto com violência ou com ameaça. Se eu aponto um revólver para uma pessoa e digo para ele me passar a bolsa, isso é uma ameaça, não é? E caracteriza um roubo justamente por isso. Então, as definições elas têm esse caráter de precisão. E às vezes as definições, elas a princípio são enigmáticas, e no entanto, a precisão pode até aumentar em função desse enigma. Por exemplo, em Euclides, quando ele vai dizer o que é ponto. Olha a definição que Euclides dá. Ponto é aquilo que não tem partes. Vejam que é uma definição completamente abstrata. Mas ponto é justamente aquilo que não tem partes. É aquela última. Ali é que está o ponto. A linha é o comprimento sem largura. É uma linha. Plano é o comprimento com largura. E o comprimento com largura e altura é o espaço, que é o espaço tridimensional, euclidiano. Olhem como essas definições, umas vão se encadeando na outra. Linha é o comprimento sem largura, plano não tem altura, é o comprimento com largura, mas sem altura. E se além da largura e do comprimento você acrescentar altura, você tem um espaço. Consequentemente, o conceito de espaço, a definição euclidiana de espaço, ela condensa
outras definições. Então, é isso exatamente o que o Freud está colocando aqui, que é muito importante para quem quer pensar. Só que ele diz: por mais que você confira precisão, o seu pensamento sempre estará sujeito a um falseamento por influência do princípio do desprazer. Consequentemente, você jamais alcançará uma definição última, que, digamos assim, dê conta daquilo que se está definindo. Bom, é meio isso. Vocês querem colocar alguma questão? Eu acabei tendo que fazer uma condensação de alguma forma, porque senão a gente não avança. Que é muita coisa e eu não consigo simplesmente ir abrindo mão aqui de coisas que são importância, que são importantes, a gente já está perto do fim, não é agora que a gente vai ficar querendo economizar tempo, à custa de ir acompanhando como a gente se propôs desde o início o pensamento de Freud nesse capítulo 7. Então a gente vai ficar por aqui hoje. Que horas são? Já são 20h37. Já até passou da hora. É isso aí, gente. Obrigado. Eu não sei se deu para acompanhar tudo, porque Deu para acompanhar, sim. eu tentei condensar a coisa e aí a gente vai. Eu acho que essa parte que você coloca, né, que a falta de desejo é a presentificação da morte, fala bem da questão da melancolia, porque a melancolia é a morte em vida, Pois é. é a É. ausência de movimento de desejo. Por isso o sujeito fica prostrado, nem banho quer tomar, né? Nem levantar. Nem levantar da Nem cama. levantar da cama, não é? Verdade. É isso. Beijo, muito bom, Para como vocês também. sempre. Obrigado. Até a próxima. Depois o Alexandre me diz quando vai ser. Talvez até já seja na semana que vem, ou na outra, porque hoje é dia 21. Eu também não sei, não, tem que Então ver com deve a ser sem ser Alexandra. a próxima, provavelmente a outra. Mas me avisa de lá, Alexandre. Eu Você já aviso, tem mas aí? é junho. Eu acho que passou para a terceira semana, se eu não me engano. Então tudo bem, não tem problema. Bye, 7. bye, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.